Oi, pessoal, tudo bem? A Pro vai resolver um daqueles 5 probleminhas que foram para vocês resolverem sobre regra de 3 composta, certo? Então, o primeiro probleminha é o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Gente, o primeiro passo, nós temos que pegar todas as grandezas que aparecem nesse problema. O problema fala do quê? Fala de impressoras, fala de panfletos e fala de minutos, certo? Então, nós vamos pegar todos esses dados aí das impressoras, dos panfletos e dos minutos e vamos montar uma tabelinha, bem simples. Então, a Pro montou aqui a tabelinha no papel, ó, impressoras, panfletos e minutos. Então, ali primeiro fala 6 impressoras, então o 6 vai aqui embaixo da palavra impressoras. 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos, olha só, 1000. Então, o 1000 nós vamos colocar aqui, ó, embaixo do panfleto, certo? Em 40 minutos. Então, esses 40 minutos vão ficar aqui, ó, 40, certo? Aí, pergunta o seguinte: em quanto tempo? Tempo é o quê? Minutos. Então, nos minutos nós vamos colocar a letrinha X, que é a incógnita, né? Que nós temos que descobrir. Em quanto tempo 3 dessas impressoras, aqui ó, 3. Então, 3 impressoras produziriam 2000 desses panfletos. 2000 embaixo da palavra panfleto. Então, tá montada aí a nossa tabelinha, ó, gente. 6, 3, 1000, 2000, 40x. Agora, nós vamos ter que ler com atenção novamente o problema para a gente ver o seguinte: será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Para ser diretamente proporcional, quando uma grandeza aumenta, a outra ou as outras têm que aumentar também. Se uma grandeza diminui, as outras têm que diminuir também. Para ser inversamente proporcional, se uma grandeza diminui, as outras têm que aumentar. Se uma grandeza aumenta, as outras têm que diminuir. E assim por diante, é sempre o contrário. Então, vamos analisar o seguinte, ó, a Pro vai ler bem devagar. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos, então 6 impressoras fazem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo, então quantos minutos 3 dessas impressoras, estão vendo que o 3 diminuiu o número de impressoras? Eram 6 impressoras, baixou para 3. Produziriam 2000 desses panfletos, então quer dizer, ó, diminuiu a quantidade de impressoras e aumentou a quantidade de panfletos. Então, obviamente que vai também aumentar a quantidade de minutos, né, gente? Porque nós estamos trabalhando com menos impressoras e temos que produzir mais panfletos. Então, vai levar um tempo maior. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Essas grandezas são inversamente proporcionais. Uma dica importantíssima que a Pro quer dar agora, que eu acho assim, ó, que é a forma mais fácil de resolver uma regra de 3 composta, é a seguinte: é colocando flechinhas nos números. Sempre do número menor para o número maior. Então, aqui, ó, o 3 é menor do que o 6. Então, eu vou fazer uma flechinha assim, ó. Certo? Ó, do menor para o maior. Aqui, o 1000 é menor que o 2000, então a flechinha vai ficar nesse sentido aqui. Menor, maior, certo? E os minutos a gente já sabe que vão aumentar. De 40 vai ser mais de 40, a gente não sabe ainda quanto, né? Que nós temos que descobrir. Mas a gente sabe que vai aumentar. Se vai aumentar, então quer dizer que o 40 vai ser menor do que x. Então, nós vamos colocar a flechinha nesse sentido aqui, ó. Menor, maior. A gente já sabe que o x vai ser um número maior do que 40. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos alinhar esses números em frações. Nós vamos ter 3 frações aqui, correto? Também vamos alinhar de acordo com as flechinhas. Então, se o 3 é menor, ele vai ficar em cima e o 6 embaixo. Estão vendo? Ó, na sequência da flecha.
É 3 para 6. Então, 3 para 6. Aqui, vezes... O 1.000 é maior que o 2.000. Ó, a flechinha começou no 1.000 e foi para o 2.000. Então, o 1.000 vai ficar em cima e o 2.000 embaixo. Certo? E a fração que tem x, a gente não vai multiplicar, a gente vai igualar. Certo? Porque aí nós temos uma equação daí de primeiro grau que a gente vai ter que descobrir o valor da incógnita. Então, o 40 vai ficar em cima e o x embaixo. Por quê? Porque a flechinha começou no 40. Então, 40x. Certo, gente? Agora é só resolver. Nós temos uma multiplicação entre frações, que basta multiplicar o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. 3.000, já falei a resposta. 3 vezes 1.000, 3.000, dividido por 6 vezes 2.000, 12.000. 6 vezes 2, 12. E repete os 3 zeros. Então, nós temos 12.000, certo? Igual a 40 sobre x. Só repetir essa fração do 40 sobre x. Podemos, numa divisão ou numa fração, nós podemos eliminar a quantidade de zeros que tem em cima com a quantidade que tem embaixo, se a gente quiser. Se não quiser, dá para fazer a divisão normal, não tem problema. Mas então, vamos eliminar para ficar mais fácil. Vai ficar ali, ó, vai sobrar 3 sobre 12, igual a 40 sobre x. 3, porque os 3 zeros aqui nós riscamos, ficou somente o 3. Os 3 zeros aqui foram eliminados, ficou somente o 12. Agora, nós temos uma regrinha de 3 simples, que vocês já sabem resolver, né? Basta multiplicar cruzado. 3 vezes x, 3x, igual 40 vezes 12... Pro vai fazer aqui do ladinho, ó, 40 vezes 12, 0, 8, 0, 4. 0, 8, 4. Somando, né, o 80 aqui e o 40, 0, 8 mais 0, 8, 4. 480. X igual a 480 dividido por 3. 480 dividido por 3, vamos fazer a divisão aqui. 3 vezes 1, 3, que chega mais próximo de 4, que vai sobrar 1. Vamos baixar o 8, porque 1 por 3 não dá, mas o 18 por 3 dá. 3 vezes 6, 18. Zerou, e ainda temos esse 0 para baixar. 0 dividido por 3 vai dar 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Então, nós temos esse resultado aqui, ó, 160. X igual a 160, tá, pessoal? Então, a pergunta era o que mesmo? Vamos voltar ao problema. Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Quanto tempo? Se trouxe em minutos, então, nós chegamos em 160. São 160 minutos. Se for para transformar isso em horas, no caso, cada hora tem 60 minutos, né? Então, nós teríamos aí 2 horas. 2 horas já daria 120 minutos e ainda ficaria mais 40 minutos para chegar no 160. Então, 2 horas e 40 minutos. Se fosse para transformar em horas, mas o problema não está pedindo para fazer isso, tá? A Pro só fez para explicar melhor para você se de repente para frente tem alguma situação como essa, tá bom? Então, terminando aqui ó, no 160, se você chegar nesse valor, você já chegou no resultado final da conta do probleminha, tá bom, gente? Então, não tem erro. É só fazer o esqueminha das flechinhas ali, ó, que a Pro explicou para vocês. Sempre a flechinha começando no menor, indo para o maior. Menor, maior e menor, maior. Ah, e como saber, Pro, se o x vai ser menor ou vai ser maior? Aí não tem outro jeito, tem que ler com atenção o problema para ver direitinho ali se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais, né? Mas é só ler com atenção que já é uma coisa que está na cara. Se a gente ler com atenção, a gente já vai conseguir descobrir se vai aumentar ou se vai diminuir.
seja tempo, seja peça, seja o que for que o problema estiver falando. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor. A Pro mandou para vocês lá outros links também explicativos que vão ajudar bastante. Mas se vocês ainda tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar para a Pro lá no WhatsApp ou no Classroom, só que eu ainda prefiro que vocês me mandem no WhatsApp, porque como o WhatsApp tem as notificações, então quando entra a mensagem, a Pro já é avisada de que tem uma mensagem lá. Então é mais fácil, às vezes no Classroom a gente acaba vendo só muito tempo depois, né? Então é melhor que seja no WhatsApp se vocês ainda tiverem alguma dúvida. Tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!